A paz do Senhor, estou aqui para compartilhar um momento, um texto bíblico que espero que venha edificar a sua vida como edificou a minha, marcou a minha vida. É o Salmo 116, que diz, cujo título é Ações de Graças por uma Libertação. Eu vou ler. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele me livrou. A minha alma volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. No momento de aflição, a gente acha que ninguém fala a verdade. Foi assim que o salmista também se sentiu. Mas chega a hora que ele diz, ele conta a história do sofrimento e ele fala: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Esse texto, ele tem uma experiência, eu tenho uma experiência com ele também. E meus pais tiveram uma experiência em relação à minha vida. Eu tive uma enfermidade, uma bronquite na minha infância, que muito fez eles ficarem preocupados. E por muitos momentos eu vi eles aflitos, me vigiando para eu não ficar resfriada. E a mãe do meu pai sempre teve um bom manuseio com as ervas medicinais na terra, e tinha plantinhas lá, e ela sempre me cuidava com chás, e ele aprendeu também. Mas eles oravam, eles vigiavam para eu não ficar com roupa para resfriar, não tomar vento frio. E chegou um dia em que ele pôde agradecer comigo, ele e minha mãe agradeceram a Deus comigo, porque eu fiquei livre da bronquite. E esse dia foi um dia interessante, porque o pastor titular da nossa igreja iria fazer batismo. A igreja titular estava na cidade de Aimorés, Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo, e a igreja onde eu estava frequentando a congregação era na cidade de Resplendor, perto de Aimorés. E meu pai era líder lá, era o evangelista lá e liderava. E o pastor titular foi lá para fazer os batismos, realizar os batismos. Meu pai tinha preparado os irmãos. Só que eu não falei nada, eu nem sabia que o pastor ia lá. Chegou lá e falou: eu vim aqui hoje visitar a congregação e para realizar o batismo das pessoas que o irmão José preparou. E deu o curso e orientou. Mas ele fez uma pergunta: alguém aqui gostaria também de batizar? Mais alguém além dos que já foram preparados? Eu levantei minha mão. Aí ele falou: tudo bem. E aí terminou ali, aí meus pais me chamaram lá na frente. E leram, e mandaram eu ler esse salmo. Eu tinha 10 anos de idade. E eles leram, mandaram eu ler, porque eles estavam celebrando, na verdade, a cura que tinha acontecido comigo. Eles sofreram aperto, tristeza, angústia, eles perceberam que eu vivi momentos de muita fraqueza. Quer dizer, cordéis de morte me cercaram, angústias se apoderaram dos meus pais, e eles devem ter visto aflição em mim. Eu não sabia definir muito isso, mas eu sentia.
E nesse dia, então, eu li eles mandaram eu ler esse salmo e eles leram comigo agradecendo a Deus pela tribulação que tinha passado. E aí eu tinha tomado a decisão de batizar. Então eles ficaram surpresos com a minha decisão, não proibiram, porque eles podiam proibir, né? Mas não proibiram. E aí nós lemos esse salmo de agradecimento. Então, existe um depoimento do salmista do momento difícil. Existe também um momento em que ele declara quem é o Senhor na vida dele, que o Senhor é piedoso, o Senhor é justo, e que o Senhor também se importa com aqueles que são simples. E meus pais estavam celebrando. Muitas vezes há decepções da gente com as pessoas, mas o Senhor não. E naquele momento era momento de esquecer as decepções, esquecer as dores, as aflições e agradecer. E esse salmista fala assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. E eu creio que meus pais eles estavam celebrando e pensando, o que nós vamos dar ao Senhor? O próprio salmista descobriu o que ele podia fazer. Tomarei o cálice da salvação, pagarei e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. E também uma palavra que fica no meio desse momento de celebração e de dizer que está recompensando, está agradecido, ele fala, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Essa é uma certeza que nós temos. Todo mundo vai morrer. Mas aqueles que têm compromisso com Deus, caminham com o Senhor, para o Senhor é precioso, porque está recolhendo. Para quem fica é dolorido, de sofrimento, é perda. Mas para o Senhor é um momento precioso, porque vai receber o servo dele que ele está recolhendo. Então, no momento de aflição e tristeza, muitas vezes, alguns são recolhidos. Eu posso ser recolhido no momento de aflição e tristeza. E aí ele declara, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Eu quero declarar aqui, que nesse dia foi um momento de celebração, Senhor, deveras sou tua serva, filha dos teus servos. A serva e o servo do Senhor que foram os meus pais. E que me ensinaram a palavra através do culto doméstico e nos fazia ler um capítulo bíblico, depois que a gente aprendeu a ler, todos os dias em voz alta. E a gente, então, tomou gosto pela leitura da palavra. E aí, esse dia que eu ia me batizar, e olha aqui, deveras sou teu servo, filho da tua serva, oferecer-te sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Então, mais uma vez, o salmista fala de invocar o nome do Senhor. Oferecer-te e pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Esse dia, então, foi o dia do meu batismo também. Meu pai me perguntou depois, mas minha mãe, é isso mesmo que você quer? Você não é obrigada. Falei assim, não, é isso que eu quero. Eu nem sabia que estava planejado, mas eles sabiam que eu tinha condições de me batizado, mas mesmo assim eu também tinha direito de não querer, porque eu não estava sendo imposto a mim. E o batismo meu foi no Rio Doce, em Resplendor, ele passa por Resplendor. Agora o Rio está com problemas por causa do que já aconteceu com a natureza, mas naquela época não. A gente atravessava o rio de barco. Tinha barca que passavam com os carros e tinha barca que ia as pessoas, transportava as pessoas de Resplendor para outros arraiais. E esse rio, então, foi o lugar do nosso batismo. Foi de tarde, ali pelas 5 horas da tarde, outras pessoas foram batizadas. E a cidade pequena que a gente morava, Resplendor, era uma cidade onde os crentes eram vistos assim como pessoas que não eram pessoas muito bem aceitas. A gente fazia culto na praça, meu pai fazia culto ao ar livre, e a gente tinha um pouco de vergonha, porque eles viam os crentes como pessoas simples, pessoas ignorantes até. Mas, ao mesmo tempo, respeitavam, porque nós tínhamos o direito de cultuar e de servir Jesus e declarar que éramos de Jesus. Aí, quando eu estava na beira do rio para ser batizado, meus colegas de escola apareceram lá e me viram. E falaram, a Joana vai batizar. E eu olhei para eles, um pouquinho de susto eu levei, porque eu vi eles ali. Mas eu não mudei de decisão. Eu fui batizada com os outros irmãos. E esse salmo ficou no meu coração, porque também era um momento de celebração pela cura da minha saúde
E marcou a minha vida, porque foi o dia que eu declarei publicamente que eu morri para o mundo e vivo para Deus. E Jesus diz isso: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Significa que eu abri mão da vida velha e comecei uma nova vida. Que o Senhor possa fazer com que cada um de nós sejamos agradecidos quando a gente passa pela tribulação, que a gente tenha fé. E quando a tribulação passa completamente, que a gente agradeça ao Senhor. E é isso que nós devemos oferecer ao Senhor, um louvor. Mesmo que seja por sacrifício, às vezes seja um momento até forte para louvar, mas a gente louva ao Senhor. Que Deus abençoe você e me abençoe, em nome de Jesus.